Jeremias capítulo 17. O Senhor tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. E eu creio que Deus vai falar muito contigo. Enquanto eu meditava, o Senhor falou profundamente comigo. E eu creio que vai falar com você também, em nome de Jesus. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. A partir do verso 5, as Escrituras nos dizem: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz a sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:13. O Senhor, esperança de Israel. Ó Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Pai, eu quero agradecer por essa palavra e clamar que o Senhor fala conosco nessa noite. Traga entendimento à tua igreja, que o nosso coração possa se alinhar ao teu e que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós a cada dia. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, amém, amém. Sabe, queridos, esse texto é um texto muito profundo que nos leva a refletir. Um texto do profeta Isaías. E a ministração de hoje é: onde está o seu coração? Você que anota, onde está o seu coração? E nessa passagem que nós lemos, fala-se sobre coração. Fala-se sobre confiança, fala-se sobre, de fato, aonde a gente está firmando e fundamentando a nossa vida. A palavra coração na Bíblia, na grande maioria das vezes, inclusive nesse texto, fala sobre coração no sentido não de o coração, o órgão que bate, mas o coração no sentido de ser a sede da vida interior. Quando a Bíblia fala de coração, está falando de vontade, de intelecto, da razão, de emoções, de sentimentos e das decisões que nós tomamos no dia a dia. Tudo isso a Bíblia chama de coração. As inclinações do nosso coração, aquilo que nós queremos, os desejos. E é no coração, queridos, que nós temos as nossas crenças pessoais ou a ausência de uma crença. É no coração que está a inspiração da nossa vida e o que nos motiva a nossa maneira de viver. O coração fala da nossa essência, daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos, dos nossos desejos. Quando eu falo eu amo alguém de coração, está falando de inteligência, está falando de emoção, está falando de sentimento, está falando de toda a nossa alma, de todo o nosso psique. Então isso tudo é coração. E o texto começa dizendo no verso 5, que maldito é aquele que confia no homem e na força do seu braço. Ou seja, queridos, Deus, ele condena a atitude de você colocar a sua confiança em si mesmo ou em outra pessoa qualquer. O coração de muitas pessoas está em si mesmo ou em alguém. Tem muita gente que a confiança da vida dele está no governo. Eu vou votar no candidato tal, porque senão eu vou perder minha bolsa todo mês. Tem muita gente que confia nisso. Tem muita gente que confia
em uma determinada pessoa. Tem gente que confia em líderes espirituais. E eu, como líder espiritual dessa casa, eu te digo, não confia em mim, confia em Deus. A confiança em mim é no sentido que eu vou te orientar de acordo com a vontade de Deus. Mas não coloca a tua esperança no Vinícius, no bispo Vinícius. Não, a tua esperança é em Jesus. Eu não. Eu não sou aquele irmão que diz que quer fechar a porta do céu, não, tá? Aquele ali é um herege que viu esse vídeo. Não tem nada a ver com Jesus. É Jesus que abre e fecha. A gente não tem essa autoridade. Então tem muita gente que coloca a sua confiança no dinheiro, no cônjuge ou na própria capacidade. Ele confia na força do seu braço, ou ele confia em alguém que tem um determinado recurso, uma determinada capacidade. Tem muitas pessoas que confiam em tantas outras pessoas, ou confiam em coisas, ou em si mesmo, e o Senhor classifica essas pessoas como malditas, porque nenhum homem na terra pode atestar algo definitivamente. Eu já vi pessoas muito ricas perderem tudo. Alguém conhece? Alguém que era muito rico e perdeu tudo? Eu conheço. Eu já vi pessoas que era geração fitness, era rato de academia e está doente. E morreu doente cedo, não chegou nem aos 30, nem aos 40. Alguém conhece alguém assim? Porque nós não podemos garantir nada na nossa vida. A gente não pode, como diz Jesus, nem mudar um côvado da nossa vida. Eu conheço muitas pessoas que talvez são famosas, honradas e conhecidas no mundo e hoje talvez estão no anonimato, porque talvez confiaram algo. Sabe, queridos, na vida tudo passa. Tudo passa. Diz um amigo meu, menos o cobrador e motorista. Mas na vida tudo passa. Tudo passa. Tudo tem uma data de validade nesse mundo. Até a nossa força, a nossa vitalidade, a nossa juventude, um dia vai passar. Mas quem confia no Senhor jamais ficará desamparado. Quem confia no Senhor jamais será esquecido. E por isso nós não podemos confiar em nós mesmos, na nossa inteligência, na nossa capacidade, na nossa força, no nosso dinheiro ou em determinadas pessoas. A nossa confiança precisa estar naquele que criou tudo que existe em Deus. Porque quem confia em Deus jamais ficará desamparado, jamais ficará esquecido. A Bíblia mesmo diz, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E até hoje, mesmo dentro das igrejas evangélicas, tem muitas pessoas que estão com o coração no lugar errado. Até buscam a Deus, mas buscam pelo que Ele pode dar. Deus dá carro novo, glória a Deus. Deus dá casa, Deus dá saúde, Deus dá casamento, isso é bênção. Mas se você está vindo buscar o Senhor porque está querendo alguma coisa dele, a sua intenção está errada. Nós devemos buscar a Deus por amor ao que Ele fez em nossa vida. E o que Ele fez? Você merecia ir para o inferno junto comigo e Ele nos tirou de lá. É o que Ele fez. Você está vivo, Ele te criou. Você não veio da explosão. Você não é descendente dos macacos. Nada contra os macacos. Lá na natureza, né? Você não é descendente do gorila, do chimpanzé, não. Você foi feito homem, mulher, à imagem e semelhança do Deus vivo, amém? Ele nos criou, Ele nos fez, Ele nos perdoou o nosso pecado. Então nós precisamos amar ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Se a nossa fé está fundamentada nas bênçãos que Deus nos dá, nós estamos trilhando um caminho de maldição. Eu vou repetir. Se a nossa fé, a nossa confiança em Deus está firmada naquilo que Ele tem feito em minha vida, eu estou no caminho de maldição. Como assim, bispo? É verdade. Se você está seguindo a Deus, está vindo nessa igreja, qualquer igreja, porque Deus pode fazer algo por você, é um caminho de maldição que você está seguindo. Mas se você está buscando a Deus porque você ama esse Deus, você deseja ser grato por esse Deus que te criou, por esse Deus que te deu a vida, por esse Deus que te perdoou, por esse Deus que tirou você das trevas e te fez um homem e mulher liberto, salvo, aí sim, se você deseja Ele, a presença dEle, a companhia dEle, aí sim você está no caminho certo. Amém? A gente tem que entender isso. Deus não tem problema de dar nada para ninguém. Ele dá. A natureza de Deus é liberal. Mas Ele quer pessoas que de fato busquem
por quem Ele é. Que a confiança esteja nele, amém? Glória a Deus! Aleluia! Então nós precisamos entender isso. Não podemos buscar a Deus por interesse, mas por amor, e não podemos confiar em nós mesmos, em pessoas. Mas a Bíblia também continua dizendo aqui em Jeremias 17, bendito é aquele que confia no Senhor. Ou seja, queridos, quem confia em Deus vive em paz, vive em segurança, vive em propósito e vive o melhor de Deus nessa terra. Porque quando você tem Deus, você tem tudo. Tem muita gente que busca a bênção de Deus, tem a bênção, mas não tem Deus. E tem muita gente que busca a Deus, tem Deus e consegue as bênçãos. Acompanha. Porque o foco não é bênção, o foco é Deus. A bênção é bônus. Meu seu irmão, olha, busca Deus. A bênção é bônus. Amém? Nós precisamos buscar ao Senhor. Sabe por quê, querido, que nós precisamos buscar? Porque, como o texto diz, o nosso coração ele é muito enganoso. E, por vezes, ele nos confunde, fazendo a gente achar que está querendo algo de Deus e não é de Deus. Ou muitas vezes nosso coração faz que a gente pense que a vontade nossa é a vontade de Deus, ou que um projeto nosso é o projeto de Deus, e precisamos estar com o nosso relacionamento com Deus em constante conexão, porque só o Espírito Santo vai nos blindar dos enganos da nossa própria alma. Porque, querido, o nosso próprio coração, eu estou falando o quê? Coração, não estou falando do diabo ainda. Eu estou falando do teu coração, os teus sentimentos, as tuas emoções. Eu não vou para a igreja hoje, eu não estou com vontade para a igreja. Não confia nessa vontade. E muitas vezes não é o diabo, não, é a preguiça mesmo. Passou o dia na televisão, vendo filme, série, aí na hora de ir para a igreja fica difícil. É coração, é sentimento, é vontade. Ele é enganoso. Sabe, queridos, nós vivemos num mundo que é manipulação constante. Enganos constante. A pessoa se perde com tantas ideologias erradas. Eu estava vendo ontem uma reportagem que a Federação Mundial e Nacional do Vôlei falou que só ia jogar vôlei feminino, que de fato nasceu mulher. E um monte de gente criticando. Eu falei assim, é o óbvio. Precisa uma federação dizer o que é o óbvio. Uma mulher que nasceu mulher competir com um homem que depois disso se tornou mulher, é injusto. O mundo engana muito. Vivemos um mundo cheio de manipulação. E quantas pessoas hoje, queridos, estão vivendo uma falsa espiritualidade? Eu sou um homem ou mulher espiritual, amém. Nem sempre. A verdadeira espiritualidade, ela tem fruto. Ela não parece. Tem pessoas que têm sonhos. Esse sonho é o sonho de Deus. Será? Dizem por aí que esse sonho é de Deus. Será? Muitas vezes nós estamos com sonhos e desejos no nosso coração achando que é de Deus e não é. Não, mas só pode ser de Deus. Essa porta se abriu. Eu vou te dizer, nem toda porta que se abre é de Deus. Vou repetir. Nem toda porta que se abre é de Deus e nem toda que se fecha é do diabo. Tem portas que Deus abre, tem portas que Deus fecha. Tem portas que o bicho ruim abre, tem portas que o bicho ruim fecha. E a gente tem que discernir para saber o que é de Deus, amém? Porque nós não podemos deixar que o nosso coração nos engane. Muitas vezes estamos vivendo amizades enganosas. Quem já teve um amigo falso aí? Você achou que era um bom amigo, uma boa amiga, e era falciane em pessoa. Quantas vezes somos enganados? Você conta uma coisa, fica entre nós, pensa que não, a escola toda sabe, o teu ambiente de trabalho todo sabe. Ou o amigo da onça. Por quê? Engano. Quantas vezes nós recebemos um conselho mal que achamos que era bom? Larga essa mulher, rapaz. Tem muito de mulher aí, ó. Não presta não. Larga. Conselho mal, parece bom. Parece a solução do problema. Não é. O mundo engana. Quantas vezes recebemos até falsas profecias? Jesus amado. O inimigo usa até pessoas. Ele não é só falso profeta que lança falsa profecia, não, querido. Se o profeta não vigiar, ele acaba profetizando de maneira errada.
Nós vemos isso na Bíblia. Quantas vezes estamos entregando a Deus uma falsa adoração? Por que falsa? Porque Deus só aceita aquela adoração que é em espírito e que é em verdade. Se não for em espírito e em verdade, Ele não aceita. Às vezes você está mal, está sangrando, está chorando, está aquela semana de treva, que você chorou rios de lágrimas, mas você vem no culto e fala: Senhor, meu coração está sangrando, mas eu levanto a minha mão e te adoro. É adoração em espírito e em verdade. Verdadeira adoração não é quando tu está bem, a verdadeira adoração é com intenção, é com intensidade, é com propósito. E muitas vezes o nosso coração, ele está nos enganando pelos nossos próprios sentimentos ou até mesmo uma mentira do diabo. Sabe, querido, eu nunca vi uma geração onde o pai da mentira está enganando de rodo. O inimigo está enganando muito. E o pior, no lugar onde nós deveríamos blindado, dentro da igreja, há muito engano. Cuidado com os pregadores que você anda assistindo na internet. Nem todos são de Deus. Cuidado com as pessoas que você está ouvindo. Cuidado com os cantores que se dizem gospel. Analise se a letra de fato é cristã. Nem tudo que se diz cristão é de verdade. Tem umas letras que eu olho aí, só do louvor sabe, nós temos uma playlist, só pode cantar dela porque a gente analisa todas as letras que canta aqui em cima, para saber se não tem nenhuma heresia, nem algo errado, nem algo estranho, com duplo sentido. Por quê? Nós temos que cantar a Deus em espírito e em verdade. Eu não posso colocar algo que é duvidoso. Sabe, queridos, nós precisamos tomar cuidado para nos blindar. Porque há muito engano nesse mundo. Escute, há muito engano. E Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E nós precisamos estar conectados com Jesus para não vivermos um engano. Tem um livro do John Bunyan. Eu estou lendo ele, eu assisti o filme, agora eu estou lendo um livro, chamado O Peregrino. Tem um filme, se você gosta de filme, assista. Tem um mais moderninho. Fizeram uns 4 filmes do Peregrino. O Peregrino, a Peregrino, o Pequeno Peregrino, o Peregrino de 1980 e alguma coisa. Mas de um livro que um missionário teve um sonho e fala sobre o engano. Aquele livro é profético. Leia, não vou dar muito spoiler não, só leia. Você vai ser muito edificado naquele livro. Porque nós vivemos num lugar que, se a gente não tomar cuidado, a gente é enganado, querido. Às vezes estava vivendo casamento, eu vou separar, o amor acabou. O que acabou? O amor nunca acaba. O que acabou foi o sentimento, foi a emoção. Então bota fogo nesse casamento e restaura esse sentimento. Amém? Negócio de amor acabou. O que amor acabou foi a paixão. Então bota a lenha que o fogo acende. Semeia. Uma vez a pessoa, o amor acabou. Fala assim, qual foi a última vez que tu levou tua esposa para sair num restaurante? Já deve ter uns anos. Pois é, o amor acabou, foi aí. Acabou teu panduragem, que não tem coragem de levar uma mulher tua para comer no restaurante, para tomar um açaí, ao menos um sorvete italiano na rua. O amor, que amor o quê? Amor não acaba. Paixão acaba, mas você pode acender a chama. Amém? E vai renascer. Glória a Deus. Então, querido, nós precisamos tomar muito cuidado para ver onde o nosso coração está. Porque a inclinação do nosso coração vai dizer para onde vai. Paulo fala na sua carta em Gálatas, digo, porém, andem no Espírito e não satisfaçam o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês, porventura, não façam o que sejam do vosso querer. A inclinação da carne dá para o pecado e dá para a morte. A inclinação do Espírito dá para a vida, dá para Deus. E nós precisamos ter o nosso coração inclinado para as coisas de Deus e não para nós mesmos, não para as coisas dessa terra, porque senão a gente vai viver no engano. Às vezes eu fico assim, por que uma pessoa dedica tanto esforço da sua vida para conseguir uma vida boa nessa terra, que na melhor das hipóteses ele vai chegar nos 100 anos, sendo que tem uma eternidade. Quando você morrer, querido, vai ter 1000 anos. Depois que passar os 1000 anos, vai ter 10.000 anos. Passou os 10.000 anos, vai ter mais 100.000 anos. Passou 100.000 anos, vai ter 100 milhões de anos. Passou 100 milhões de anos, vai ter 1 bilhão de anos. Não vai ter fim. Para que dedicar tanto esforço nesse período de tempo desse tamanho, sendo que você tem uma eternidade? Não é muito mais inteligente gastar a tua vida em favor da eternidade? É ou não é?
Então por que a gente está preocupado com esse tempinho que nós temos aqui nessa terra? Sendo que tem uma eternidade para viver. E aí cantamos, por ele eu estou gastando a minha vida. Gastando o quê? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está o devocional diário? Nós estamos em agosto, tem gente que nunca orou aqui 5 às 6 da manhã. Gastando o quê? Sabe, queridos, eu não estou falando isso para te fazer sentir culpado. Eu estou te fazendo isso para te dar um chacoalhão, para te trazer a comunhão com o Pai, acessar aquilo que Deus tem para ti, amém? E nessa noite, assim diz o Senhor, não confie em seu coração. Não confie no seu coração, porque ele é enganoso. Não confia nos seus sentimentos. Não é porque você não tem vontade que você não tem que fazer, não. Bota essa vontade para ir embora. Quem aqui já acordou sem vontade de trabalhar? Quem aqui já acordou sem vontade de ir para a escola, para a faculdade? E o que você fez? Você continuou dormindo? Você fez o quê? Levantou, vestiu sua roupinha, foi trabalhar, foi para a escola. Você não fez o que o teu sentimento queria, fez? Eu não estou com vontade de orar. A escolha é sua. Ora sem vontade. Eu não estou sem vontade de ler a Bíblia, não estou entendendo. Pergunta os mestres. Consulta os mestres, não vai consultar o Google não, consulta os mestres da casa, tem um monte aí. Amém? No grupo tem um telefone tudinho. Não estou com vontade de ler a Bíblia, lê sem vontade. Amém? A gente não faz só o que quer, a gente não faz o que gosta, a gente faz o que é necessário, amém? E assim na vida com Deus. Não confie nos seus sentimentos, não confie nas suas emoções, não confie nas suas vontades. Confie em Deus, porque as vontades são enganosas. Prove as profecias. Nós vivemos um tempo profético, glória a Deus, amém? E existem profetas de Deus que vão te dar a palavra de Deus. Quando você receber uma palavra, prove a profecia se é de Deus, consulte o Espírito Santo. Porque tem bons profetas verdadeiros e Deus vai te confirmar a palavra, mas tem muitas profecias falsas ou falsos profetas. Aí pode que uma missionária determinada vez, chegou lá, almoçou na casa da irmã, viu que lá na despensa tinha um fogãozinho velho, e ela morava numa cidade vizinha, e aí ela pregou na igreja à noite, no final da reunião ela... o Senhor disse que é para entregar aquele fogão na tua casa, para a tua serva que te fala. E a irmã, meu Deus, eu vendi hoje à tardezinha. Peraí, o Senhor está dizendo que se enganou. Meu Deus do céu. Desde quando Deus se engana? A profeta querendo usar a unção para coisa errada. Não, prova as profecias. Assim diz o Senhor, os líderes que você segue, vê se tem fruto. Vê se tem testemunho. Vê se pregam a verdade. Eu estou como bispo aqui, mas vocês têm que ver se eu estou pregando a Bíblia. Porque se eu estiver pregando contra a Bíblia, fica com a Bíblia. A Bíblia é maior do que eu. Esse livro é mais importante do que eu. O que ele fala é mais verdadeiro do que eu falo. Eu só tenho valor de verdade se eu falo que está no livro, a Bíblia. Porque essa palavra, ela vale mais do que a minha. Porque essa é a palavra de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós precisamos crer na palavra. Então cuidado com quem você acompanha. Segue, assim diz o Senhor. Ouça o meu Espírito e sigo. O Espírito Santo fala. Eu não estou ouvindo. É porque está longe. Chega mais perto. Quando você está longe, você não escuta. Se você ficar pertinho do Espírito Santo, você vai escutar Ele. Amém? Se você não está ouvindo Deus, não é porque Ele não está falando. Talvez é eu e você que estamos longe. E o Senhor diz, escuta o meu Espírito. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E siga. O Senhor diz essa noite, a minha palavra é a maior autoridade na terra. Creia nessa Bíblia. A Bíblia não é antiquada, não está ultrapassada e não precisa ser atualizada. A única atualização talvez é uma versão, um linguajar mais moderno. Se você ler a Bíblia revista e corrigida, você vai ver voz,
né? Se você vai ler as Bíblias atuais, NA, NVI, NVT, você vai ver vocês. Mas é a mesma coisa, vós e vocês têm o mesmo significado. Só muda a maneira de escrever, mas a Bíblia ela é atual, ela não precisa ser atualizada. O que ela diz que é certo ontem, é certo hoje e vai ser certo daqui a 1000 anos. O que ela diz que era errado ontem, era errado hoje e vai ser errado daqui a 1000 anos. Porque a palavra de Deus, ela não pode mentir, ela não pode falhar, ela é a verdade. E sabe, queridos, muitas vezes é difícil a gente entender que a gente está errado. Porque quando a gente lê a Bíblia, sabe por que muitas pessoas têm problema com a Bíblia? Porque a Bíblia aponta os erros, porque ela é uma lâmpada que mostra os erros que tem dentro de nós e a gente não gosta de ser confrontado. Todo mundo sabe que fumar faz mal, não sabe? Alguém duvida que fumar faz mal? Aí tu chega no fumante, para de fumar. Fumar faz mal, cuida da tua vida, que faz mal o quê? É engano. Ele sabe que faz mal. Fuma. Pulmão está indo para o espaço. A cada dia que fuma, é anos de vida a menos que ele vai ter. Talvez ia chegar aos 90, vai chegar aos 60. Ou 50 se chegar até lá. Vai diminuindo. Porque é errado. Então, se a Bíblia diz que algo é pecado, que falar da vida alheia de maneira negativa é fofoca, é fofoca. Não muda o nome. Porque você falou, vou contar uma história aqui, mas não é fofoca não. É fofoca sim, querido. Vou traduzir para você. Toda vez que você fala de maneira negativa a respeito de outra pessoa que não está presente, é fofoca. Não tem outro nome. Amém? É fofoca. Ah, mas é para orar. É fofoca, querido. E fofoca é pecado, e fofoca é errado. E a Bíblia diz que fofoca é pecado, então é. A Bíblia diz que se você se embriagar demais, você está pecando. Então não tem desculpa, acabou e ponto. A Bíblia fala que a fornicação é pecado. Tu é solteiro? Não pode furunfar aí, não. Eu quero. Casa. Né? Teve intimidade no secreto. É solteiro? Tá pecando. E o pecado não é só o sexo, não. Passou lá a mão, a imposição oração de língua com imposição de mão é pecado também. Tem gente que acha que o pecado é só o ato sexual. Não, meu irmão, orou língua com imposição de mão, tá pecando também. Você entendeu o que eu quis falar, né? Tocar onde não deve é pecado. E sempre vai ser. Quer abrasar, como diz a Bíblia? Casa, querido. É só casar que você vai poder fazer, quer dizer, à vontade não, né? Porque vou assustar os solteiros, não. Vai poder fazer. Não é reunião de casais, é quarta-feira só. Deixa esse assunto para outro momento. Mas nós precisamos entender, queridos. E as pessoas às vezes, tá me ofendendo. Não, querido, a Bíblia está falando a verdade. Está falando a verdade. E tem muitas pessoas que condenam a Bíblia porque ela fala a verdade. Eu sou um elefante no corpo de um ser humano. Não, o nome disso é loucura. Procura o CAPS. É a verdade. Está me ofendendo, eu vou te processar. É a verdade, pelo amor de Deus. Nasceu é ser humano, homem é homem, cachorro é cachorro, gato é gato, não existe isso, homem é homem, mulher é mulher, qualquer coisa diferente disso, a gente respeita, a gente aceita, mas não é natural. E a Bíblia fala a verdade, e muitas pessoas estão vivendo um engano, porque enganoso é o coração. Mas eu sinto isso, eu acho isso, é engano, querido. E hoje nós vivemos uma geração que está vivendo um engano louco. Louco, engano, meu Deus do céu. E muitas vezes, quantas vezes nós nos enganamos, queridos, a respeito das nossas emoções e dos nossos próprios sentimentos. Porque a gente sente, mas eu não estou sentindo disso. Quem disse que sentimento é parâmetro para você tomar decisão? Às vezes chegou um cara bom em você, mulher de Deus, querendo um relacionamento. Não, mas eu não estou sentindo. Dá uma chance para conhecer, pelo menos.
Ou às vezes o cara lá interessou na menina, o paixão veio, mas ela é só bonita, não tem caráter. Então esse sentimento vai te levar para o buraco. Olha o que Sansão fez. Ah, pai, o pai de Sansão, Manoá, falou: Sansão, não tem mulher em Israel, o que você quer com essa filisteia? Ai, sim, meu pai, ela agradou os meus olhos. Como é que Sansão morreu? Hã? Como é que Sansão morreu? Segue. Ela agradou os meus olhos, morreu cego. Sansão viveu engano, porque foi enganado pelo sentimento dele, querido. Eu quero trazer para nós essa noite que nós precisamos tomar cuidado, porque muitas pessoas estão sendo enganadas pelo próprio coração. Quantas vezes nós estamos sabotados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, por causa que eu estou movido por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto. Não, querido, a gente tem que se mover por aquilo que Deus diz, por aquilo que a palavra de Deus fala, por aquilo que o Espírito Santo nos orienta, ou por aquilo que é verdadeiro, que é racional, que é certo. Nós não podemos viver e tomar a nossa decisão baseado no sentimento. Vou te falar, os teus sentimentos vai dar ruim seguir eles. Porque eles são inconstantes. É natural do sentimento serem assim. Eu assisti aquele desenho Divertidamente. Quem já viu? Da menina com a guerrinha na cabeça. Eu acho interessante. Aí chegou a ansiedade lá, deu uma loucura na cabeça da menina. Ali é um desenho, uma ficção, mas muitas vezes na vida real tem muita gente que está assim. Quantas pessoas hoje são dominadas pelas emoções? Deixa a depressão dominar a vida dela. Deixa a ansiedade dominar a vida dela. Deixa a inconstância, bipolaridade, uma hora está animado, uma hora está deprimido. São pessoas que deixou o coração enganar. Ei, querido, você não tem depressão, isso é mentira. Você está curado em nome de Jesus. Amém. Toma sua cura. Creia. Não deixe esse sentimento de tristeza, de impotência te dominar. Ah, eu não dou conta, dá conta sim. Sabe, nós não podemos deixar que o nosso coração nos engane, amém? Sabe, a Bíblia diz em Timóteo 3, 1, sabe que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos. Olha só, os homens serão amantes de si mesmos. Alguém já viu isso aí? Apegados ao dinheiro. Arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprios, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres que amantes de Deus, embora tenham aparência de piedade, negam o poder. Alguém já viu isso aí? Olha o que a Bíblia fala. Afaste-se desse. Mas olha o que ela diz no verso 14, 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas escrituras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, a fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, meu Deus do céu. É o que Deus tem para você, te fazer uma pessoa preparada para toda boa obra. Ó esperança de Israel, cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo. Precisamos, querido, colocar toda a nossa confiança no Senhor nosso Deus. Precisamos colocar em Deus todo o nosso coração. Não confiando no nosso coração, mas pegar o nosso coração e se sujeitar ao governo, à vontade de Deus. É falar, coração, aquieta, está sob nova direção. Minha vida não vai ser dominada por você, vai ser pelo Senhor. Você vai se submeter ao Senhor, porque Deus sempre sabe o que é melhor para mim. Você já me enganou demais, chega! Eu não vou te ouvir mais, coração. Fala pro teu coração aí, eu não vou te ouvir. Você já me colocou em muita roubada. Já entrei em muito relacionamento errado por causa de coração. Quem já entrou aí?
Ah, mas ninguém manda no coração. Manda sim. O homem e a mulher de Deus governam o seu coração. Ah, mas a gente não pode impedir de um sentimento, mas pode impedir dele seguir. Um amigo meu costuma falar, ninguém aqui pode impedir de um passarinho, talvez soltar uma sujeirinha na tua cabeça. Você tá na rua, o passarinho, pum! Aquele negocinho maravilhoso ali. Mas fazer um ninho, aí você pode impedir, é verdade? Talvez uma emoção, um sentimento, um desejo pode vir em você, mas você tem o poder de dizer não. A Bíblia diz que a ti o desejo virá contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você tem o poder de dominar e de controlar os seus próprios desejos, querido. Você não pode ser dominado pelos seus desejos de emoção. Alguém já teve aí uma dor de barriga muito forte? Já? Você tem coragem, uma dor de barriga muito forte, aliviar no meio da rua? Alguém alivia? Talvez você faça na roupa, mas alguém vai fazer no meio da rua? Porque você se domina, não é? Você vai se segurar. Às vezes você está ali vontade de ir no banheiro. E aí, o que acontece? Vem a vontade. Você vai fazer em qualquer lugar? Não, você vai procurar um banheiro, né? E por que quando vem um sentimento errado, uma emoção errada, a gente quer entregar de cara? Ah, meu sentimento. Ai, minha emoção. Aí você está lá no teu trabalho. O coleguinha de trabalho te chavecando e você, mulher, não dá a tesoura. Compra a Tramontina. O Ricardão lá no teu trabalho te dá moral, tua mulher casada, corta sem dó e sem piedade. Vigia. Sai dele, pomba. Corta, minha irmã. Aí o cara, mas tá bonita hoje. Pois é, meu marido também falou isso. Dá a Tramontina na hora. Tá cheirosa? Pois é, meu marido me deu de presente. Corta. Igualmente pro homem. As pombinhas lá vai te elogiar. Minha esposa também me fala isso todo dia. Corta, não dá moral não. Ah, é legal, me elogiou, né? Lá em casa nem valoriza, aqui tá valorizando. Corta. Chuta que é laço. Amém? Nós precisamos confiar em Deus de nosso coração. Sabe, em Mateus 22:36, as Escrituras dizem: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E esse é o primeiro grande mandamento. E esse texto que Jesus está citando, Deuteronômio 6, que diz: ouve Israel, o Senhor, Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:4 em diante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos. Dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e a escreverás nos umbrais da tua casa. Então o texto está ensinando como é que a gente vai amar a Deus de todo o coração. Ele fala aqui que amarás o Senhor, inculcarás aos teus filhos, ou seja, você tem que falar a palavra dentro de casa, tem que ensinar os teus filhos, tem que ensinar lá no teu trabalho, você tem que ensinar as pessoas a palavra de Deus, tem que testemunhar da palavra de Deus, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E ele fala também no caminho, ou seja, fala na rua, onde você estiver, fala de Deus, fala da tua fé, prega, compartilha, fala o que Jesus tem feito na tua vida. No teu levantar, fala com Deus. No teu deitar, fala com Deus. Vai almoçar, ora agradecendo o alimento. Vai jantar, tem o que comer, agradece a Deus. Porque tem muitas pessoas aqui dentro da cidade que não tem o que comer. Não vou nem falar África não, aqui em Araguaína tem gente que passa fome. Aqui em Araguaína, aqui nesse setor está cheio de gente passando necessidade. Céu azul aqui, aos arredores. Pertinho daqui. Você tem o que comer? Agradece a Deus. E compartilha com quem não tem. Seja generoso. Ele fala que a palavra está sobre a mão direita. A mão direita fala de confiança. Ou seja, a minha confiança está na palavra de Deus.
Como diz o Márcio Valadão, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Porque a palavra de Deus é que tem a última voz na minha vida. Não é o mundo, ou as pessoas, ou o médico, ou o pai, ou a mãe, ou quem que for que tem moral na minha vida. É a palavra de Deus que determina, e eu creio nela. E o texto diz, coloca nos umbrais de casa, ou seja, coloca ali na tua alma, no coração, e se precisar, coloca um versículo lá no teu muro, lá na porta da tua casa, na parede. Casa de crente tem que ter versículo. Imprime, compra uns quadros bonitos. Agora tem umas letras que você coloca solta na parede, gente, fica bonito. Vamos botar uma dessa aqui. Coloca a palavra de Deus em todo lugar. Para quê? Para que você nunca se esqueça da palavra, porque ela aponta para Deus, porque a palavra é a palavra de Deus. Então, quando você tem a palavra de Deus, aonde você vai, na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, lá na tua academia, em vez de tu ficar ouvindo aquelas musicazinhas, bota um louvor gospel aí. Mateus Lazarete, DJ PV, por aí vai malhar. Ouvindo a palavra. Louvores, remix por aí. Na época minha de jovem era Arrebatados Remix, volume 1, 2 e 3. Quem lembra aí? Denunciei a idade de muitos aqui, ó. Arrebatados Remix 1, 2 e 3. Era bom demais. Não tinha. DJ igreja era pecado. O melhor que nós tínhamos de música animada era o Arrebatados Remix. E muitas igrejas dizem que era do diabo ainda. E o jovem amando. É isso aí, lança o 2, lança o 3, lança o 4. Porque vou louvar a Deus com as músicas animadas. Todo ser que respira louva o Senhor. Amém, queridos? Então nós precisamos, querido, ter o tempo todo convivência com a palavra de Deus. Nós precisamos encher com a palavra de Deus. A gente não pode passar um período de 24 horas sem buscar a Deus, sem buscar a palavra. Hoje é domingo, glória a Deus, você está aqui na igreja. Mas durante o dia você abriu a Bíblia? Você orou hoje fora da igreja? Porque, querido, orar, ler a Bíblia dentro da igreja é muito fácil, mas o que Deus está querendo é o dia a dia. Aqui é um upgrade, é um complemento. A tua fé não vai ser sustentada pelo culto de domingo. A tua fé vai ser sustentada pelo teu funcional de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, domingo. É a tua vida diária de andar com Deus é que vai sustentar a tua fé. A igreja é um ambiente de comunhão, de congregar, de fortalecer, de estar junto. Ela tem um papel, ela tem importância. A Bíblia manda congregar, não podemos ser crente que não congrega, que não está na igreja. Precisamos, é importante, faz parte. Mas a tua vida com Deus não se limita à igreja. A igreja é complemento. A tua vida com Deus se limita naquilo que você vive todo santo dia. E por isso eu acho legal esse texto que fala, queridos, da palavra de Deus. Olha só. Inculcarás a teus filhos, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Meu Deus, está mandando você falar a Bíblia o tempo todo. Vou repetir, olha só. Deuteronômio 6, 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal nos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Antigamente as pessoas andavam até com os filactérios aqui na testa, escrito santidade ao Senhor. Imagina se essa moda pega hoje, você coloca um negócio aqui na testa, santidade ao Senhor, outro versículo no braço, na porta da tua casa. Eu não estou mandando ninguém sair fazendo isso não, mas o que a Bíblia está querendo dizer com isso é que a palavra tem que estar em todos os aspectos da tua vida. Está em casa, tem que estar na palavra, está em família com a palavra, está com amigo com a palavra, no trabalho na palavra, no lazer na palavra. Esses dias eu fui em Palmas, assisti um novo filme do Homem-Aranha. E estava lá assistindo com o Espírito Santo do meu lado. Ei, Espírito Santo, esse negócio está errado. Ó. E conversando com Deus. Saiu até uma palavra do meio do filme. Sabe o Dinho está pregando aqui? Porque a palavra tem que estar
na nossa vida, na nossa maneira de viver em todo o tempo, porque ela é a palavra de Deus, ela nos conecta a Deus e ela vai levar a gente a amar a Deus de todo o coração, queridos. É importante, amém? Porque, querido, nós estamos vivendo num mundo onde há dois grandes extremos. Eu não estou falando de extremos políticos. Há um extremo de um lado, pessoas que não querem saber de Deus, atacam a igreja, estão esfriando aqueles que estão na fé. Existe esse primeiro grupo de pessoas no mundo. Essas pessoas que não querem saber de Deus estão atacando a palavra e esfriando os crentes fracos. E existe outro tipo de pessoa, uma igreja que é apaixonada por Jesus, que não estão ouvindo eles e estão pregando o evangelho e manifestando o poder de Deus na terra. E esse tipo de pessoa que eu quero ser, e você também? Manifesta o poder e a verdade ao mundo. Então, ou nós vamos ser aquelas pessoas que vão ser esfriadas por aqueles que odeiam a Deus e a sua palavra, ou nós vamos ser aquelas pessoas incendiadas que vão mudar o mundo. Não tem meio termo, queridos. Não tem meio termo. Se a gente não fundamentar o nosso coração na palavra, em Deus, a gente vai se esfriar, vai estar dentro da igreja e vai se perder. Sabe, um dos versículos mais assustadores que eu vejo na Bíblia, sobre o arrebatamento da igreja, que fala, 2 estarão no campo, um será levado, um será deixado, 2 estarão deitados na cama, um será levado, um serão deitados, as 5 virgens prudentes, as 5 virgens nécias. Esse versículo, Deus não está falando da igreja do mundo, não, está falando da igreja. Tem gente dentro da igreja que vai se perder. O fato de você estar aqui não te garante salvação. O que te garante salvação é se de fato você anda com Deus que você diz crer. É se você de fato crê em Jesus e tem um relacionamento. Não é boa obra. Boa obra não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é a fé em Jesus Cristo. Jesus é suficiente para salvar as pessoas. E a tua fé é demonstrada pela tua maneira de viver. Então, queridos, não adianta você vir na igreja, entregar dízimo, oferta, até primícia. Se você não tem um relacionamento com Deus, Ele não te conhece. É viver a palavra. É praticar a palavra. É conhecer. É ter um estilo de vida. Sabe, queridos? O que eu quero dizer, eu já estou quase terminando, é que nós precisamos, de fato, nos fazer a pergunta que Josué fez a Israel. A quem vocês vão servir? Vocês vão ficar cocheando entre 2 pensamentos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu te pergunto hoje, onde está o teu coração? Onde é que está a tua paixão? Onde está o teu sentimento? Onde está a tua energia? No que é que você está gastando tempo? Aonde você gasta o seu tempo, a sua paixão, a sua energia, revela onde está o teu coração. Se você é uma pessoa, eu estou apaixonado em empreender, trabalhar, tua paixão é o trabalho. O teu Deus é mamão. Mas se você ama, paga o preço para ter Jesus, o teu coração está em Jesus. João 12, 25, ele diz, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Preservá-la para a vida eterna. Nós precisamos amar a Deus e abandonar o amor pelas coisas do mundo, sabe? Você tem no céu um Deus e um Pai que te ama muito, querido. Não dá para medir o amor de Deus por nós. É grande, muito grande. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, queridos. Ele perdoou o nosso pecado mesmo quando a gente ainda estava no erro. Antes de você se arrepender, Ele já te perdoou. Antes de você pedir perdão e ver que você pecou, Ele já te perdoou. Ele só estava esperando o seu pedido de perdão, porque o perdão você já tinha. Por amor a Deus, Ele nos deu o seu Espírito, nos deu poder e autoridade, Ele garante a vida eterna. Então, querido, nosso Deus, Ele é digno do nosso amor, Ele é digno da nossa confiança. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe, queridos, esse mundo ele é passageiro e há uma vida eterna.
Tá cheio. Há uma vida eterna. Há uma vida eterna. Lembre-se, queridos. Você vai viver nesse mundo no máximo 100 anos. E se chegar até lá? Há uma eternidade. Para isso nós precisamos viver em santidade. Deus está liberando um grande avivamento sobre a terra. O Brasil, este ano, vai começar a experimentar um grande avivamento. Esse avivamento vai impactar os 7 reinos dessa sociedade. Esse avivamento vai levantar homens e mulheres sedentos. Mas nós precisamos, queridos, realmente buscar a Deus. E nos submeter aos processos. Que processo? Primeiro processo de salvação. Você precisa crer que só existe um Deus e que através de Jesus você é salvo. Não existe caminho para o céu fora de Jesus. Você não é salvo porque você está fazendo boa obra. Você é salvo se você entregou a tua vida a Jesus Cristo. Só existe isso para salvar. É o processo de salvação. Tem um processo de libertação. No momento que você é salvo, você tem que ser liberto de tudo aquilo que te prendia. E aqui na igreja nós fazemos libertação, desligamento, fora a libertação diária de você abandonar as práticas erradas e de vencer aquilo que te dominava. Nós precisamos passar pelo processo de libertação, o processo de santificação que começa no dia que você foi salvo e termina no dia que você vai para a glória. É diário, enquanto você está vivo, você está passando pelo processo de santificação. Temos o processo de unção, onde nós somos revestido de poder para operar a obra do Senhor, para fazer a vontade. O Senhor libera a unção, é um processo de nos encher para o propósito. O Senhor traz a capacitação, onde nós somos treinados e capacitados para cumprir aquilo que Deus nos falou. Aí sim vai chegar o dia da glorificação, onde o Senhor vai te entregar um diploma e vai dizer: vinde, meu filho, vinde, filho amado, vinde, entrai no reino que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Esse dia que nós aguardamos. Mas fora ficarão todos aqueles que não têm aliança com Deus. Fora ficarão todos aqueles que não querem um relacionamento com Jesus. Fora ficarão todos aqueles que deixam os seus sentimentos governarem. Deus, Ele não quer te lançar no lago de fogo, não. Ele quer te levar no céu, mas você precisa abrir o seu coração e dizer: Pai, esse coração é enganoso, é corrupto, é pecaminoso, mas eu te entrego, muda o meu coração, que ele seja totalmente, dá-me um novo coração, Pai. Comece a orar, comece a orar.